Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da Barbieri Advogados no YouTube. Este vídeo é feito especialmente para o bancário. Buscaremos orientá-los e esclarecê-los sobre a jornada de trabalho do bancário e financiário. Abordaremos questões como qual é a carga horária da jornada de trabalho do bancário e financiário. Qual a distinção entre esses dois tipos de trabalhadores? Quais são os outros requisitos previstos em lei importantes para a consideração desta jornada de trabalho? Como, por exemplo, hora extra, cargo de chefia, cargo de gerência, enfim. Vamos trazer uma explicação completa acerca destes tópicos e muitos outros que consideramos importantes envolvendo o assunto, para uma compreensão melhor de você que está nos assistindo. Minhas saudações aos colegas Dr. Rizenbrink e doutora Mariana. Também a minha saudação aos assinantes do canal da Barbieri Advogados. Hoje nós vamos falar da jornada de trabalho do bancário e do financiário. Segundo o artigo 224 da CLT, temos para estes trabalhadores uma norma especial de trabalho, 6 horas diárias, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. Estão excluídos dessa proteção especial os que exercem função de direção, gerência, fiscalização, assim como os empregados que tenham alguma fidúcia diferenciada junto à instituição financeira. São os chamados cargos de confiança. Então, para que se concretize as duas exceções, a exceção, é necessário ao mesmo tempo duas condições: atribuições reais atinentes ao cargo de confiança bancário e o pagamento de gratificação não inferior a 1/3 do salário. Pois bem, recentemente, a medida provisória verde-amarela retirou a jornada de 6 horas ao trabalhador bancário, reservando exclusivamente ao caixa. Também retirava dos ocupantes do cargo de confiança e gestão, entre aspas, gerentes, a gratificação de 1/3. Mas o que aconteceu? A medida provisória não foi votada a tempo e acabou perdendo a validade. Pois então, hoje continua valendo ao trabalhador bancário e financiário a jornada de 6 horas. Trabalhadores que atuam nas empresas de financiamento, crédito e investimento, as financeiras, que cada vez mais crescem no mercado, também têm direito à jornada de 6 horas, devido a similaridades com a atividade bancária, segundo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer algumas considerações. Lembrar alguns princípios do direito do trabalho. O primeiro, sempre devemos observar os contratos de emprego, de prestação de serviço, sob o princípio da primazia da realidade. Isto é, eles se definem pela situação de fato, a prestação de serviço, pouco importando o nome que é atribuído pelas partes. Ele acontece, então, no plano fático. Sempre que houver prestação de serviço pessoal, subordinada, não eventual e com onerosidade, nós estaremos diante de um contrato de emprego, mesmo que se atribua a este contrato um nome diverso. A segunda observação que eu gostaria de fazer é com relação ao pessoal da gerência. Ele deve ter poder de gestão, ele deve incorporar a pessoa do seu empregador. Eu vou deixar agora para minha colega Mariana falar um pouco mais sobre essa situação dos gerentes. Então, a mera denominação do cargo e o recebimento de gratificação superior a 1/3 são incapazes, por si só, de caracterizar a hipótese de exercício de cargo de chefia bancária. Para que o bancário seja enquadrado junto ao cargo de confiança, ele deve possuir efetivamente um poder de representação e uma total autonomia para a tomada de decisões em nome do empregador. Nesse caso, o banco deve demonstrar de forma robusta que o empregado de fato possui essas funções de cargo de confiança a justificar a exigência de uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, não bastando apenas a mera nomenclatura de gerência. E aqui eu vou dar alguns exemplos práticos, como quando o bancário sequer possui ou então não faz o uso de procuração em nome do banco, ou quando ele não possui subordinados, tampouco poder de admissão e demissão.
não possui ainda alçada individual de crédito para conceder, alterar, limitar os próprios limites, além do que está pré-determinado pelo sistema da instituição. Tampouco participa efetivamente dos chamados comitês de crédito, uma vez que não possui sequer poder de voto. Várias questões que são apresentadas, então, no dia a dia, é imprescindível a análise das situações de fato e as provas. Outro ponto que também observamos na prática é que algumas vezes os funcionários do setor bancário são contratados para o exercício de atividades próprias da categoria, mas por empresas que atribuem-se outros nomes, promotora de vendas, empresas de processamento de dados. Muitas vezes a empresa presta serviços exclusivamente para determinada empresa financeira. São os casos de terceirizados que acessam o sistema do banco, apresentam-se como funcionários da empresa, negociam contratos em nome dessa financeira. E por aí vai, tudo em benefício do efetivo tomador de seus serviços. O contrato de trabalho, como se desenvolve na realidade dos fatos, deve ser analisado com muita atenção. Não é raro ocorrer uma confusão administrativa entre as empresas que por vezes fazem parte do mesmo grupo econômico, utilizando empresas interpostas para a formalização do contrato de trabalho de seus funcionários. Há uma ingerência direta das instituições financeiras na forma como os serviços são prestados. Na prática, uma atividade ligada aos resultados obtidos pelos bancos, com uma subordinação estrutural definida. E aqui vale a pena pensar sobre esse conceito, subordinação. O ponto é importante para a análise de como o contrato se desenvolve no mundo dos fatos, a existência de subordinação. Temos que observar o objetivo econômico do tomador do serviço, quem se beneficia diretamente com a prestação de serviços. E daí? Você deve estar me perguntando. Daí que podemos estar diante de uma intermediação irregular de mão de obra e consequente fraude a direitos trabalhistas. Segundo o artigo 9º da CLT, serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na legislação trabalhista. Mas o que acontece é que os trabalhadores das empresas intermediárias exercem as mesmas atividades do bancários. A atividade laboral é essencialmente vinculada ao desenvolvimento da atividade fim da instituição financeira. Essa, contudo, ao invés de contratar diretamente os empregados para a realização das suas tarefas essenciais, reconhecendo-o como os bancários e financiários, vale-se de outra empresa, uma outra empresa que lhe fornece os serviços, violando os preceitos básicos do direito do trabalho. E aqui vale o princípio da primazia da realidade, vale a realidade dos fatos. Sendo exercício das atividades próprias de instituição financeira, deve ser procedido o enquadramento do empregado como bancário, aplicando-se as disposições previstas não só na jornada de trabalho, mas também a previsão contida na convenção coletiva. Aliás, uma cláusula bem específica da atual convenção coletiva dos bancários tem trazido bastante dúvida à categoria. E a doutora Mariana agora vai falar um pouco sobre ela. A partir de dezembro de 2018, o Sindicato dos Bancários acresceu às suas normas coletivas a possibilidade da dedução ou compensação da 7ª e 8ª hora extra deferida em ações judiciais, considerando o valor já pago a título de gratificação de função a partir daquela data. Quando aplicada pelos juízes, a referida norma apenas considera os valores já pagos a partir de novembro de 2018, como o valor a ser deduzido da condenação em horas extras. Ou seja, o direito do bancário ao recebimento da 7ª e 8ª hora trabalhada ainda existe, mesmo que com a possibilidade do abatimento das parcelas de gratificação de função já pagas durante parte do contrato. Eu gostaria de fazer uma observação nesse caso. Estamos diante de salário complexivo. O salário é em relação objetiva ao fato material da prestação de serviço. A hora extra, não só para o bancário, mas para qualquer empregado, em qualquer contrato de trabalho, deve estar especificada no contra-cheque com este título.
A empresa não pode pagar um valor a título de gratificação e considerar como hora extra. Deve haver uma rúbrica específica no holerite do empregado. Enfim, essas são apenas algumas das inúmeras situações suportadas pelos empregados das instituições financeiras e bancárias, passíveis de reparação junto à Justiça do Trabalho.